Mas Kim, pegando a questão, depois eu passo a Luana, nessa situação que tem essas dificuldades da representação política no Brasil, com o voto proporcional, que é o que existe no Brasil. No caso de São Paulo, são 70 deputados federais e todos contra todos, né, para conseguir a eleição. Vamos pegar a questão partidária. Você está hoje no Brasil, vocês estão criando, quando eu digo vocês, é o MBL, evidentemente, está criando um partido que é omissão. Por quê? Porque hoje não existe nenhum partido que represente aquilo que a gente acredita. Aliás, a maior parte dos partidos não acredita em nada, né? Vou dar o meu Partido União como exemplo. Nós temos na bancada 59 deputados, né? Dos 59 deputados da bancada, eu vou dizer que eu e mais uns 14 somos deputados de oposição, né? Eu, o deputado Mendonça Filho, o deputado Paulo Avelino, o deputado Rosário, alguns outros. A maior parte são deputados governistas, né? Que votam junto com o governo Lula. Inclusive, há pouco tempo, tínhamos ministros no governo Lula, por parte da União Brasil. Ou seja, qual que é o programa? O que une essas pessoas em termos de visão de país? Nada. A maior parte dos partidos são um ajuntamento de pessoas que estão lá para formar chapa e disputar a eleição, mas não tem uma coerência programática ideológica. Então, nós precisamos fundar um partido justamente para poder ter um projeto. Eu, por exemplo, queria ter sido o candidato à Prefeitura de São Paulo nas últimas eleições. Não pude, cheguei a pontuar 10%, não pude porque o meu partido preferiu compor com o prefeito em vez de ter uma candidatura própria. Coisa que para a gente é inimaginável, porque um partido ele deveria querer chegar ao poder para implementar o seu projeto. Mas a maior parte dos partidos do Brasil, na realidade, eles querem compor com o poder para se perpetuar nos seus cargos. Mas não porque eles tenham uma visão de mundo que eles querem chegar numa prefeitura, num governo do estado ou numa presidência para implementar essa visão. Não, eles querem compor com um candidato vencedor, ou mais provável vencedor, para uma vez no poder eles terem um pedaço do orçamento e eles manterem os seus mandatos ali infinitamente, né? Então, daí a necessidade que a gente teve de ter um partido próprio para decidir nossas próprias candidaturas. Mesmo no sistema proporcional, quem vota em mim, se os meus votos ultrapassam o quociente eleitoral, esse voto vai para outra pessoa do partido. Então agora, com um novo partido, eu vou ter a segurança de que esse voto vai estar indo para alguém que está alinhado com os meus valores, está alinhado com os meus ideais, né? Então, aproveitar para perguntar uma questão para você, porque a gente discute muito em geral. Então, para quem está lá, como você, emenda parlamentar, você faz emenda parlamentar? As emendas, existem dois tipos de emenda, né? A emenda impositiva, que é aquela que tem que ser paga para todos os parlamentares, eles precisam indicar. Essas eu indico, não há o que ser feito. E há aquelas emendas que a gente chama de orçamento secreto, que são as emendas pagas para quem vota com o governo. Essa nunca recebi nenhum centavo. Mas eu sou contra, mesmo as impositivas, que tem transparência, que você sabe quem mandou, você sabe para onde foi, você sabe qual foi o valor, mesmo essas eu sou contra, porque eu considero que não é papel de deputado ficar executando orçamento, o papel do deputado é analisar o orçamento que veio do governo e dizer, olha, isso é estruturante, isso não é, aqui tem que cortar, aqui tem que aumentar, mas não, isso aqui tem que ir para a cidade que me elege ou não. Isso não, isso é mesquinho, isso é paroquial, isso não é um debate estrutural de país. Isso, pelo contrário, calcifica as estruturas de poder hoje que a gente tem de uma oligarquia que está pouco se importando com um debate estrutural de país. Não à toa, qual que foi a grande reforma, qual foi o grande legado que essa legislatura, que esse governo deixa para o país? Nós não tivemos a aprovação de nenhuma medida significativa. Aliás, na minha visão, o que houve de mais estruturante foi um retrocesso, que foi a revogação do teto de gastos com a PEC da transição no final da legislatura passada e a aprovação do novo arcabouço fiscal nessa, que vai levar a gente para um colapso total das contas públicas. E esse eu acho que é mais um tema que é a imprensa dá pouca atenção, a classe política dá menos atenção ainda e a sociedade nem sabe o que está acontecendo. Do colapso orçamentário que nós vamos ter a partir de 2027, porque as despesas obrigatórias, aquelas que decorrem de ordem da Constituição, vão tomar mais do que 100% do orçamento, né? O significa que, na hora, para fazer uma analogia, né, com uma casa, seria como se você, depois de pagar a mensalidade da escola dos seus filhos, o seu plano de saúde, depois de pagar a sua comida e a sua roupa, acabasse o seu dinheiro. Sem você pagar a conta de luz, sem você pagar a conta de água, sem você pagar a internet, sem você pagar o transporte. Então, é nesse ponto que o orçamento brasileiro vai chegar. E eu devo lembrar que quando a gente fala de despesa obrigatória, só para não me alongar,
Não existe despesa obrigatória em segurança pública. Então, primeiro ponto, zero de investimento em segurança pública a partir de 2027. Não existe infraestrutura. Nossa infraestrutura já é sofrível, já o nível de investimento público já é uma piada comparado com os outros países emergentes. Vai ser zero a partir de 27. Meio ambiente, zero. CAPS, CNPq, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Farmácia Popular. A maior parte dos programas que o próprio governo Lula utiliza como vitrine vão ter zero de orçamento em 27 por causa do desenho de arcabouço fiscal do próprio governo. Bem, vai ter de achar uma solução. Por isso que é tão importante quando a gente fala as eleições de 26, bem, toda eleição é importante. Mas em 2026, frente às circunstâncias especiais que o país vive, nós vamos ter a renovação de 2/3 do Senado, né? Ou seja, você que nos acompanha do seu estado, da sua unidade federativa, você vai poder eleger 2 senadores. Isso é super importante. O Senado tem inúmeras atribuições, nem sempre as cumpre, infelizmente, e a Câmara dos Deputados tem a renovação geral. Claro que tem a renovação das Assembleias Legislativas, mas eu estou me referindo mais à questão lá do Congresso Nacional. Luana, pegando justamente essa questão levantada pelo Kim, né? Alguns dizem, alguns economistas, que nós temos um encontro marcado, para lembrar um clássico da literatura brasileira, do Fernando Sabino, do século XX, um encontro marcado em 2027 com uma situação econômica das contas públicas bastante problemática, vamos chamar assim, que vai ter de ser encontrada uma solução. Pode ser que seja o ano que vem, o que é difícil, que é um ano eleitoral, mas em 27 vai ter de achar uma solução. Qual? A visão crítica daquele momento vai discutir, aí nós vamos ver o que é possível. Mas justamente, Luana, a questão que se coloca é que não há um acompanhamento por parte do eleitor do trabalho do parlamentar. Isso é uma questão, infelizmente, histórica. É chato dizer isso, mas ninguém sabe, ninguém acompanha para e passo. E o parlamentar sabe que não acompanha. Por isso que ele vota no que ele quer e chega na véspera da eleição, por uma série de razões, nos pequenos municípios que já foram destacados, eles acabam sendo reeleitos. Mas nos grandes municípios, onde há o chamado eleitor de opinião, a situação é diferente. Mas parece que nos últimos tempos dá a impressão, eu presumo, não sou pitonisa, que em 2026 nós teremos provavelmente o maior número de reeleitos da história. Acho que as emendas parlamentares vão jogar um papel fundamental na reeleição. Vai ser muito difícil um deputado, eu vou usar uma expressão, não leve a mal, mas era usado na Inglaterra, depois foi usado também no Brasil, dos burgos podres, que era o voto distrital puro que tinha na Inglaterra antigamente, e quando você queria ser eleito, se era um jovem político, você ia para um lugar que tinha 100 eleitores, 200. E aí você era eleito e depois se redefiniu os distritos e a vida seguia. Então não é nenhuma forma depreciativa às pequenas cidades, é só dar um exemplo. Então o que eu coloco para você é o seguinte, quer dizer, como é que nós vamos enfrentar essa questão? Tudo indica que as emendas parlamentares elas vão ter efeito. Pode ser que não aconteça, a política é surpreendente, mas há uma forte relação com os prefeitos, com o poder local, e o poder local sempre foi um adversário da democracia no Brasil, ao contrário de outros países que o autogoverno é onde nasceu a democracia, aqui é o contrário. Na minha opinião. Para você, quer dizer, emendas parlamentares, o momento principal do parlamento era a discussão do orçamento, como em qualquer país, é o grande momento, discutir o orçamento da União. Aqui, muitas vezes, se vota a toque de caixa e fora do prazo constitucional. Isso ocorre várias vezes. Como é que fica isso, na tua opinião? Eu concordo 1000% com o Kim em relação a esse absurdo que a gente tem com as emendas parlamentares, que foi piorando ao longo dos anos, aí depois de 2018, 19 para cá, né, com as emendas PIX, essas emendas sem transparência, e agora a gente ainda vive nesse processo de empurrar esse mesmo modelo, sendo que ele já se comprovou, né, já tem diversos estudos mostrando o destino dessas emendas, né, cruzando o destino das emendas com a eleição de políticos do Congresso Nacional e também a ligação, né, entre essas emendas e ali praticamente uma compra de votos e a baixa aderência em relação às demandas locais. Eu acho que esse modelo ele tem que ser completamente questionado, modificado. De fato, é importante que a gente tenha um Congresso que represente as demandas dos locais onde eles foram eleitos, mas com critérios, com uma avaliação de necessidade e demanda, né? A gente está agora discutindo, inclusive na reforma administrativa,
a questão de você ter uma avaliação se precisa realmente a contratação de funcionários públicos antes de você abrir um concurso, justificar, que é o óbvio, né? Que a gente fala em qualquer lugar, você não vai sair contratando as pessoas sem necessidade. Da mesma forma, você não vai enviar emenda para um lugar, um município, para a construção de uma creche, para a construção de um posto de saúde, se não há evidência da demanda. E a gente faz isso no Brasil de uma forma extremamente rudimentar e frágil. Então, só comprova isso que o Kim está trazendo aqui com a opinião, na verdade, a visão prática dele, né, como deputado, que é a minha visão também, né, olhando de fora, que o modelo não funciona. Ele só retroalimenta essa cultura patrimonialista, clientelista, populista que a gente tem no Brasil. Então, em 2026, a gente ainda vai ver o reflexo disso. Com certeza, as eleições vão ser pautadas ainda em cima desses recursos e a forma também como o Congresso vai lidar no próximo ano, em relação àquilo que vai ser enviado para votação, enfim, a gente ainda deve falar um pouco disso. Com certeza vai sofrer esse impacto só que acabou que esse ano, né, uma coisa boa talvez que tenha acontecido é que esse tema foi para o debate, né? Na verdade, desde o ano passado, quando o ministro Flávio Dino colocou esse tema em xeque, né, e questionou o envio das emendas, bloqueou as emendas muito perto das eleições, impactou nas eleições municipais, e isso acabou criando na sociedade uma visão muito negativa ou trazendo essa visão negativa das emendas mais em evidência para a população. Então, talvez, né, seja aí um ponto crítico para os candidatos que forem para o pleito em 2026, qual é a posição deles em relação à emenda. Isso eu tenho visto muito aí nas minhas conversas de bastidores com grupos empresariais, discutindo política nacional, discutindo 2026, sempre vem essa questão. Qual que é a sua opinião em relação às emendas? Então, isso veio para a mesa, o que eu acho que, né, por um motivo muito ruim e ainda não resolutivo, mas veio para a mesa, veio para o debate e colocou na pauta da sociedade como um tema negativo. Isso ficava antes entre os analistas políticos, né, as pessoas que estão mais ligadas ao dia a dia da política do que a população. Então, talvez tenha tido um passo nessa direção de se questionar esse modelo e essa narrativa e esse pleito, essa demanda possa ganhar força nos pleitos de 2026 para que a gente tenha mudanças em 27. E só pegando um gancho aqui do que o Kim falou, também me preocupa muito quem receber o Brasil em 2027, né, já tem aí uma lição de casa muito dura em relação às contas públicas. Então, isso tudo vai estar em um pacote grande para ser debatido em 26 e tomara que a gente consiga sair com propostas ou com uma pressão para mudar esse modelo. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.